Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. E eu quero ler também Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Olha só, o que Deus falou aqui no capítulo 29 de Jeremias era uma carta endereçada a um povo que estava ferido, que estava longe de casa, sentindo que o tempo de cativeiro nunca iria acabar. O versículo 11 aponta para um futuro, só que um futuro depois de 70 anos de disciplina. A esperança não anula o presente difícil, mas testemunha que Deus continua soberano e aproxima o seu povo da restauração. Em outras palavras, mesmo quando tudo parece estar parado, o céu continua escrevendo capítulos que nós ainda não lemos. No final dessa palavra, dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu acredito nas promessas de Deus. Amém? Eu acredito nas promessas de Deus. Eu sei que já teve dias em que a sua alma sussurrou na sua mente: eu estraguei tudo. Será que ainda dá tempo para mim? Você olha para trás muitas vezes e vê as decisões erradas que tomou. E aí você olha para frente e não consegue imaginar um futuro abençoado. O inimigo então sopra uma mentira na sua mente. Ele diz assim: por que Deus investiria em uma pessoa fracassada, em uma pessoa incapaz como você? Mas o Evangelho responde: Deus não investe em currículos, Ele investe em filhos. Se o pai não poupou o próprio filho para buscar quem estava perdido, não vai ser o seu histórico ruim que vai fazer Deus recuar agora. Sabe por que Deus não desiste? Primeiro, porque os planos dele são mais fortes do que a nossa instabilidade. Essa profecia aqui de Jeremias 29 nasceu em pleno exílio para mostrar que um período de fracasso não é ponto final, é vírgula no parágrafo de Deus. Segundo lugar, porque Deus termina aquilo que começa. Filipenses 1, verso 6, o versículo que eu li no começo,
garante que a obra iniciada no seu coração não é um projeto que foi abandonado. O Espírito Santo é um construtor paciente. Terceiro, porque a cruz redefine quem nós somos. O sacrifício de Jesus foi feito pelos pecadores, não por pessoas perfeitas. Quando nos arrependemos de verdade, o passado perde o poder de nos rotular e a graça ganha o direito de nos reescrever. O que fazer então diante dessa palavra? Admitir a queda, porque quem reconhece que caiu está pronto para ser levantado. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Arrependimento real não é uma emoção passageira, é a decisão concreta de voltar ao centro da vontade de Deus. Ter esperança não é uma ilusão, é ter fé de que enquanto esperamos, Deus está agindo. Salmos 40, versículo 1 e 2, Davi escreveu assim, olha: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Eu vou orar por você nesse momento. A palavra hoje será mais breve, como muitas pessoas pediram, e pedem. Será uma palavra mais breve. Mas eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação específica que tem tirado a sua paz, que tem te provocado dor, escreva ela aqui. Histórias quebradas começam a ser restauradas quando nós expressamos a nossa dor diante de Deus. Quando tornamos conhecidas as nossas petições a Deus. É aí que começamos a sair da sombra para a luz. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque a Tua voz atravessa o nosso exílio. Obrigado pelos planos de paz que permanecem de pé, mesmo quando tudo à nossa volta parece perdido. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas escolhas erradas, pelo nosso coração que se esfriou por causa das circunstâncias. Nos perdoa, Senhor, e nos lava pelo sangue do Teu Filho Jesus. Obrigado por nos lembrar que o Senhor não desistiu de nós. Restaura hoje a alegria da salvação. Renova a esperança cansada. Fortalece, Pai, as mãos trêmulas e os joelhos vacilantes. Para aqueles que lutam contra os vícios, concede a Tua libertação. Para quem carrega a dor da culpa, derrama a Tua graça. Para aqueles que nesse momento estão pensando em desistir, sopra um novo ânimo, um novo fôlego de vida. Eu apresento ao Senhor cada nome colocado aqui nos comentários desse vídeo. Famílias, pessoas que estão enfermas, filhos que estão afastados, corações feridos. Que o Teu Espírito complete em nós a boa obra que o Senhor começou, até o dia em que veremos Cristo
face a face. Nós oramos crendo que o Senhor nos ouve e nos responde, porque clamamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos. Eu espero você aqui no nosso próximo Minuto com Deus. Tem coisas que só Deus sabe. Tem erro que só Ele viu antes de acontecer. E mesmo assim, Ele decidiu seguir com você. Tem gente que acha que a queda encerra a história, que o tropeço cancela o plano. Mas a verdade do céu, a verdade que liberta, é que Deus não te escolheu pela sua performance. Ele te escolheu pelo propósito. E se Ele te escolheu, é porque Ele já sabia o que teria que restaurar. Que bom ter você aqui. Não importa como você chegou até esse vídeo hoje. Se foi com fé, com dor, com culpa, com pressa ou com só um restinho de esperança. Você veio porque Deus quis te lembrar de uma coisa. O seu chamado continua de pé. Amém? Eu vou falar novamente. O seu chamado continua de pé. Independente do que esteja acontecendo na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão aqui no Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, Deus ainda está escrevendo a sua história. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Deus ainda está escrevendo a sua história. E não é uma história de vergonha, é uma história de restauração, de força, de recomeço. Você pode até ter se perdido por um tempo, mas Deus não se perdeu de você. Você pode até ter desobedecido, vacilado, se machucado no processo. Mas o que Deus colocou dentro de você, o mundo não pode arrancar. Você não é definido pelo que fez, mas pelo que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Eu não estou dizendo que está tudo bem cair, porque não está. Mas eu estou dizendo que existe perdão, existe correção, existe redenção. Você está ouvindo isso hoje porque ainda tem aliança entre Deus e você. E o céu inteiro se movimenta quando alguém que foi chamado começa a lembrar de quem é. Essa palavra é para quem pensou que perdeu tudo, para quem achou que Deus já tinha desistido. Essa palavra é para quem ainda sente a presença de Deus, mesmo com a consciência pesada. Isso que você sente é Ele te chamando de volta. E sim, Ele ainda te quer. Antes de começar a palavra, eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia. Nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai, com reverência, mas também com liberdade. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Talvez ela esteja se sentindo culpada, envergonhada, sem forças, mas ela ainda tem um coração que escuta a Tua voz. E isso, Senhor,
é prova de que o Senhor não desistiu dela. Ela ainda sente, ela ainda se emociona, ela ainda deseja voltar. Então eu peço, Pai, acolhe esse coração agora. Abençoa o dia dela, que seja um dia de reconexão, de força renovada, de paz restaurada. Ó Deus, se essa pessoa talvez acordou hoje com medo, sentindo um peso sobre os ombros, com dúvidas, eu oro para que o Senhor troque esse fardo. Coloca leveza onde há angústia, esperança onde há silêncio. Que ela se lembre que o Senhor não se engana com ninguém. O Senhor a escolheu, sabendo de tudo, das falhas, dos desvios, dos dias escuros, e ainda assim o Senhor disse: eu vou usá-la, eu vou usá-lo. Espírito Santo de Deus, entra agora nessa mente e nesse coração. Restaura a verdade dentro dela. Faça com que ela enxergue como o Senhor a vê, como filha, como filho, como alguém que ainda tem promessas que vão se cumprir. E que hoje, Pai, seja o começo de uma nova fase, de um novo tempo. Uma fase com mais fé, com mais entrega, com mais verdade e mais comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, Jesus disse a Pedro o seguinte: mas eu orei por você, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Você entendeu isso? Jesus não disse assim: se você voltar para mim. Ele disse: quando você voltar. Antes mesmo da queda, já havia perdão. Antes da negação de Pedro, já havia intercessão sobre a vida dele. Antes do erro, a graça já estava ali preparada. Irmãos, isso muda tudo. Jesus não está surpreso com as suas falhas. Ele não está revisando a lista de pecados para decidir se ainda vai usar você, se você ainda é digno de ser usado. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já viu tudo. E ainda assim, ele te entregou um chamado. Pedro errou muito. Pedro caiu feio. Negou Jesus. Chorou amargamente, sim, depois. Mas Jesus já tinha feito a oração certa. Que a sua fé não falhe. Não é que Pedro não falharia. É que, mesmo falhando, ele não perderia a fé. E com essa fé, mesmo arranhada, mesmo trêmula, mesmo culpada, Jesus disse: quando você voltar, fortaleça os outros. Isso é o que Deus faz com quem Ele escolheu. Deus transforma cicatriz em autoridade, transforma vergonha em testemunho, transforma queda em fundamento. Deus não vai jogar fora o que Ele mesmo decidiu restaurar. Você não foi escolhido, escolhida porque é perfeito. Você foi escolhido porque, mesmo imperfeito, Deus decidiu te colocar de pé novamente. E a promessa é clara: você vai voltar. E quando voltar, vai levantar outros com você. Se você sente que essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva com fé. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu recomeço, pela sua restauração. Pode colocar também o nome de alguém que precisa voltar para Deus. Um filho, uma filha, alguém que se afastou, que se perdeu, alguém que parece estar nesse momento longe demais. Ninguém está longe demais para aquele que conhece o caminho de volta. A Bíblia não diz que Pedro
se levantou porque encontrou forças dentro dele. Pedro se levantou porque Jesus já tinha orado por ele. A oração veio antes da queda. A intercessão veio antes da dor. O céu já estava trabalhando, mesmo quando Pedro ainda não tinha noção do que faria. E sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que Deus nunca dependeu da nossa fidelidade para continuar sendo fiel. Ele não aprovou a falha de Pedro, mas ele também não cancelou o que ele tinha prometido. Tem gente que ouve isso aqui e pensa assim: ah, então eu posso viver de qualquer jeito? Deus me entende? Não, não é isso que eu estou dizendo. A graça não é licença para viver no pecado, para viver caído. A graça é o resgate que levanta quem achava que não tinha mais como ficar de pé. Jesus não disse assim: quando você voltar, se arrependa. Ele disse: quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Isso aqui é muito forte, porque Jesus estava dizendo o seguinte: a sua queda, Pedro, vai te fazer entender a dor do outro, vai te quebrar por dentro, vai te moldar por fora. E quando você voltar, você não volta para se isolar, para se esconder, para se envergonhar. Você volta para levantar outras pessoas. A queda de Pedro foi o que tornou ele mais parecido com o próprio Jesus. E pode ser que o que você viveu até aqui, por mais vergonhoso que tenha sido, seja exatamente o que vai te dar autoridade para falar com quem sofre, com quem tropeça, com quem pensa que é tarde demais. Não foi tempo perdido, foi preparo. Essa culpa que você carrega pode até ter sido alimentada pela religiosidade, pelo medo ou por palavras humanas, mas ela não vem de Deus. A voz de Deus chama para mais perto. A voz de Deus confronta, sim, mas com amor. A voz de Deus nunca vai te paralisar. E se aquilo que você sente tem te paralisado, isso não é arrependimento. Isso é acusação. E quem acusa é o inimigo. Mas quem perdoa, quem transforma e quem envia novamente é Deus. Olha só, você não foi esquecido, não foi rebaixado, não foi descartado. Você foi separado, você foi marcado. E o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, escreva o nome de alguém por quem você tem orado, ou uma situação específica que você está enfrentando. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão maravilhoso, tão precioso na tua presença. Obrigado porque tu és um Deus que não se surpreende com as nossas quedas, mas que se alegra com os nossos retornos. Obrigado porque o Senhor não vira as costas para quem tropeçou. O Senhor continua esperando no mesmo lugar onde nos viu pela última vez, com amor, com braços abertos, com olhos que não julgam, mas que redimem. Pai, obrigado por essa palavra. Ela chega até nós como cura, como resposta, como recomeço. Obrigado por lembrar a essa pessoa que está me ouvindo agora que a história dela ainda está sendo escrita pelo Senhor, que os erros não anulam o chamado, que a vergonha não apaga a identidade, que existe um futuro, mesmo depois de um passado confuso, turbulento. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que fizemos que nos afastou da Tua presença. Nos restaura, nos fortalece, nos traz para perto de Ti novamente.
e nos enche com o Teu Espírito Santo. Eu oro por essa pessoa que caiu e que está tentando se levantar, por aquele que se afastou e não sabe mais por onde voltar, por quem ouviu essa palavra agora com lágrimas nos olhos, mas mesmo assim ainda sente medo de recomeçar. Ó Deus, testifica no espírito dessa pessoa que o Senhor a escolheu. Confirma esse chamado, Pai, que certamente não foi removido. Confirma no coração que o Senhor ainda vai usá-la com mais sabedoria, com mais humildade, com mais compaixão. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, traz provisão, traz sabedoria, estratégia, alívio nessa dor. Ó Deus, contempla, Senhor, a vida financeira dessa pessoa. Abre as portas para ela, dê a ela, Senhor, o teu cuidado. Que o Senhor aumente a nossa fé e honra essa fé pequena que nós temos, que embora seja pequena, é sincera. Ó Deus, honra essa lágrima escondida, essa decisão de voltar, porque quem volta para os teus braços não volta para o mesmo lugar, não volta do mesmo jeito, volta mais maduro, mais forte, com mais propósito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus não se esqueceu de você. Deus é um Deus de recomeços. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas Ele ainda está de braços abertos, esperando por uma decisão sua. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo, aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe, um excelente domingo para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Tu conheces as suas lutas, suas dores, as suas tempestades. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade, toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos, assim como o Senhor fez com Pedro, e levanta essa vida novamente. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, que Deus te abençoe, que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, sentindo que as ondas da vida estão grandes demais, que a tempestade não passa. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Eu quero dizer algo para você. Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar.
Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. O vento pode soprar forte, o medo pode tentar te paralisar, mas Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para confiar, para dar um passo de fé, para caminhar sobre as águas. Assim como ele chamou Pedro naquela madrugada no meio do mar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus te chama hoje a andar sobre as águas. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu sei que algumas pessoas acham ruim da gente interromper esse momento aqui por causa desses avisos, mas são essas recomendações que fazem com que a gente continue existindo aqui no YouTube. Alguns até já sabem o que eu vou dizer. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu andarei sobre as águas. Amém? Você crê nisso? Eu andarei sobre as águas. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 27. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, Pedro estava nesse barco com os outros discípulos. Quando ele viu algo impossível, Jesus estava caminhando sobre as águas. Era madrugada, de acordo com o texto, o vento soprava forte e o coração deles estava cheio de medo. Mas essa palavra sai dos lábios de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então toma uma atitude ousada. Pedro não pede que Jesus acalme a tempestade. Ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus, para andar sobre as águas. E Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro podia ficar no barco, onde era seguro, ou podia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. No primeiro momento, ele caminhou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Foi algo
sobrenatural, uma coisa impossível para qualquer ser humano. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Só que em um determinado momento, Pedro desviou o seu olhar. Ele percebeu a força do vento, sentiu o peso da tempestade e o medo tomou conta do seu coração. Nesse instante, ele começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente? Começamos confiando, damos um passo de fé, mas no meio do caminho nos distraímos. O medo do futuro, as preocupações, a ansiedade, tudo isso faz com que tiremos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e foquemos nas tempestades. E quando isso acontece, nós começamos a afundar, assim como Pedro. Mas a verdade é que Pedro não afundou porque Jesus o havia abandonado. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. No momento em que Pedro clama por socorro, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só, mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua segurando a nossa mão. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está ao nosso lado, pronto para nos levantar, sempre que nós precisarmos. Hoje, Jesus está te chamando para confiar. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora, eu quero que você pare e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu medo ao olhar para as tempestades da sua vida? Pedro viu Jesus e teve coragem de sair do barco. E no primeiro momento ele caminhou sobre as águas, mas o que acontece em seguida? Ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, nos perigos. E por isso ele começa a afundar. Então não foi a tempestade que fez Pedro afundar, foi o medo. E quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo, mas aí no meio do caminho nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, e de repente surgem dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas um problema inesperado aconteceu e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado? O problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. E é nesse momento que Jesus estende a mão para nos erguer. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando, literalmente afundando, em alguma área da sua vida.
Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. O que Ele pede é algo muito simples. Confie. Não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Ninguém consegue literalmente andar sobre as águas. As leis da física diziam que ele afundaria. A lógica dizia que aquilo não podia acontecer. Mas Jesus chamou Pedro para um momento de fé, um momento de vencer as suas limitações e andar sobre as águas. E Pedro obedeceu, mesmo sem entender como, mesmo sem saber o que aconteceria, ele deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas antes de pedirmos para confiar nele. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível não é impossível para ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer, antes de agir. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo antes da gente se mover. Mas a fé não funciona desse jeito. Fé é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece loucura, que parece impossível. Para perdoar alguém, mesmo quando o coração ainda dói. Para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada muda. Para dar um passo de fé na sua vida, mesmo quando tudo parece difícil. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo. É sobre confiar que Ele já entendeu e já providenciou tudo. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder para isso. Ele andou porque Jesus permitiu que ele fizesse o impossível. E é isso que Deus faz com aqueles que confiam nele. Ele abre caminhos onde não existem. Ele transforma situações que pareciam sem saída. Ele nos capacita a enfrentar os desafios que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. O que era impossível para Pedro se tornou realidade, quando ele confiou e obedeceu. Amém? Receba isso no seu coração. Confiança e obediência são a chave para o milagre. Confie em Deus e obedeça, porque você vai experimentar o sobrenatural. Nem tudo vai ser como a gente quer, irmãos. E isso muitas vezes vai ser doloroso. Quem dera se, por exemplo, as pessoas que nós amamos pudessem ficar do nosso lado por toda a vida. Mas em algum momento você vai ter que se despedir de algumas pessoas. Seja por alguma circunstância da vida, seja por causa da morte. Quem dera se a gente nunca precisasse se despedir de ninguém, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que enfrentar o luto, a saudade, a dor da separação. Imagine um mundo onde não precisássemos fazer uma oração desesperada pela saúde de alguém que amamos. Um mundo onde nós nunca víssemos uma pessoa querida sofrendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Para rir ou para chorar, basta estarmos vivos. A graça de Deus foi derramada sobre nós, mas isso não impede que nós passemos por experiências que vão doer. A presença de Deus não nos isenta das perdas, das dificuldades, dos dias difíceis. Mas existe algo que a fé
nos proporciona. Algo que transforma a maneira como enfrentamos cada uma dessas situações. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida não nos livra das tempestades, mas nos dá força para atravessá-las. Ela não nos impede de sentirmos medo, mas nos lembra que existe um Deus maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer perigo. Ela não impede que as lágrimas escorram na nossa face, mas ela nos dá um consolo que só o Senhor pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela que acredita somente quando tudo vai bem. A verdadeira fé é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar ao seu lado em cada uma das suas batalhas. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há algo que está pesando no seu coração, se tem uma batalha que você está enfrentando, coloque diante de Deus agora. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais também para Ele. Por menor ou maior que seja a sua dificuldade, apresente ela ao Senhor. Eu estou falando aqui de pessoas que talvez estejam enfrentando um câncer na sua vida ou na sua família, ou pessoas que estão com uma dor de cabeça. Apresente a sua dor a Deus. Amém? Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, da dor, da tristeza, da perda, das dificuldades, das traições, das separações. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui em que podemos refletir sobre a Tua grandeza e sobre o Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, antes de qualquer coisa queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoe-nos pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Nos lava, nos purifica, nos renova, transforma a nossa vida. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas, sobrecarregadas, com medo do futuro. Algumas estão atravessando tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Do mesmo jeito que o Senhor estendeu as mãos para Pedro, quando ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui clamando por Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença,
começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos teus caminhos. Toca o coração dela, Pai. Que ela sinta a tua presença de forma real. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, não escrevem aqui os comentários, mas eles passam pela mente delas. Que o Senhor contemple essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada, cada oração feita com sinceridade. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela. Restaura a vida financeira, Pai, dessa pessoa que está lutando contra a escassez na sua vida. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta, a Tua presença nos fortalece e a Tua fidelidade nos dá esperança. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você envie essa mensagem para alguém. Tem pessoas que estão afundando, pessoas próximas a você que estão afundando e que precisam ouvir essa palavra hoje. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo lá do seu trabalho. Mande essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz. Assim como os discípulos disseram a Jesus, nós também declaramos: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Faça com que ele se torne um terreno fértil, onde a semente do Evangelho possa ser plantada, onde ela possa crescer e gerar frutos que permaneçam. Santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos os mistérios do Teu reino. Que tudo aquilo que tenta nos distrair ou nos afastar da Tua presença seja repreendido. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizado. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Que esse seja um momento de renovo, de cura, de transformação para as nossas vidas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para
mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé essa expressão aqui. O Espírito de Deus está sobre mim. Escreva isso com convicção. O Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, a unção e a santidade são duas realidades espirituais que estão profundamente conectadas. Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. E essa comunhão só é possível por meio de uma vida de santidade. E através do sangue de Cristo, que nos lava, nos limpa e nos purifica. Muitas pessoas desejam a unção de Deus, mas nem sempre estão dispostas a pagar o preço da consagração. Hoje eu quero refletir sobre essa verdade à luz da palavra de Deus. A unção, ela vem de Deus. A unção vem de Deus. No Evangelho de João, nós lemos que os judeus ficaram admirados com o ensino de Jesus e perguntaram como ele havia adquirido tanto conhecimento sem ter estudado formalmente. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 7, do verso 14 ao verso 16. Está escrito: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Nessa passagem aqui, Jesus deixa claro que sua autoridade e unção vinham do Pai. E isso nos ensina que a verdadeira unção não é resultado de esforço humano ou de conhecimento acadêmico, mas a unção, ela vem pela intimidade com Deus. Jesus não apenas possuía conhecimento, mas ele deixava muito claro que esse conhecimento era a expressão da sua relação íntima com o Pai. Então, você quer receber a unção de Deus? Tenha um relacionamento íntimo com Ele. A unção nos capacita. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, e aqui eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, anunciar liberdade aos presos e anistia aos prisioneiros. Deus me enviou para anunciar o ano da graça do Eterno, um dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram
e cuidar dos que sofrem em Sião. Dar a eles coroas de flores em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de desgraça, cânticos de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão conhecidos como carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. Essa passagem nos ensina que a unção de Deus não é apenas um dom, mas ela é um chamado para cumprir um propósito. Quando somos ungidos, somos capacitados a proclamar a verdade, a restaurar os feridos e a trazer esperança. A unção não é para benefício próprio, mas para servir e glorificar a Deus. E a unção está diretamente relacionada com a santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, nos apresenta um princípio precioso e que precisa ser considerado por nós. Olha o que diz a palavra: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa passagem aqui, vestes alvas representam pureza e santidade, enquanto o óleo simboliza a unção do Espírito Santo. Isso nos ensina que a unção de Deus está diretamente relacionada a uma vida de santidade e de obediência. Nós não podemos desejar o poder de Deus sem buscar a pureza. Mas o que nos afasta dessa unção? Isaías 59, versículos 1 e 2, nos alerta que o pecado nos separa de Deus. Olha o que está escrito: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês, ou melhor, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que consequências terríveis o pecado traz sobre a nossa vida. Quando estamos em pecado, o rosto de Deus se esconde de nós. E ele não ouve as nossas orações. É o que está dizendo aqui a palavra. Depois você lê aí, Isaías 59, versículos 1 e 2. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus nos use, só que nós negligenciamos a santidade, que é um aspecto fundamental para isso. A falta de arrependimento e a permissividade com o pecado impedem o fluir da unção sobre a nossa vida. Se nós queremos estar na presença de Deus e ser instrumentos eficazes, nós precisamos nos afastar do pecado e buscar uma vida íntegra e reta. O salmista Davi compreendia a relação entre a santidade e a presença de Deus. No Salmo 51, um salmo escrito por Davi, do verso 10 ao 13, ele escreveu assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos
aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A restauração espiritual começa com um coração puro e um espírito renovado. Somente assim nós podemos ser vasos de honra para Deus, transmitindo a outros o seu amor e a sua verdade. Amém? Receba esse conhecimento, receba essa revelação, receba essa palavra no seu coração e decida colocá-la em prática. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível pareça aos seus olhos aquilo que você está pedindo para Deus. Você serve a um Deus que pode fazer coisas impossíveis, coisas sobrenaturais. Por isso não tenha receio de apresentar ao Senhor as suas petições. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui o nome dele, o nome dela. Eu sei que tem pais que oram por seus filhos, maridos e esposas que oram por seus cônjuges, pessoas que têm orado a Deus por uma porta de emprego, por uma restauração na sua família, pela cura de uma enfermidade. Escreva aqui a situação pela qual você tem orado. Ou se você não quiser escrever tudo, escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, de um toque do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nós oramos como o rei Josafá orou, diante de um grande desafio. Ele disse: não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para Ti, Senhor, em busca de direção, de força, de transformação. Renova em nós um espírito disposto a Te obedecer e purifica-nos para que possamos viver em comunhão contigo. Nós declaramos pela fé que somos como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Sustenta-nos com a Tua graça, Pai, e enche-nos com o Teu Espírito. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos e a viver segundo a Tua vontade. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura os enfermos, pois Tu és o Deus que sara. Restaura os lares que estão em conflito, trazendo unidade e paz a essa família. Conceda sabedoria para aqueles que precisam tomar decisões importantes. E fortalece essas pessoas, ó Deus, que estão cansadas e sobrecarregadas. Confiamos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Tu és o nosso pastor e cremos que nada vai nos faltar. Que possamos descansar no Teu amor e confiar que aqueles que esperam em Ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Que a Tua presença, ó Pai, seja a nossa maior busca
e que possamos viver para glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Que sejam sempre alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que a Tua unção faça parte da nossa vida. Unção para testemunhar, para pregar, unção para sermos sal e luz nesse mundo de trevas, unção para orar, para profetizar, unção para carregarmos a presença de Cristo dentro do nosso coração. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a unção esteja sobre a sua vida. Que a unção de Deus impulsione o seu ministério. Que ela te capacite para cumprir o chamado que Deus colocou no seu coração. Amém? Compartilhe essa mensagem. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua presença nesse momento, com o nosso coração aberto, buscando a Tua direção, Senhor, buscando clareza, buscando entendimento sobre os Teus planos para a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa oração estão cansadas, aflitas, e se perguntando qual é o propósito de tudo aquilo que elas estão vivendo. Tem corações angustiados, tem pessoas que se sentem sem rumo, sem motivação, sem respostas. Mas eu creio, Senhor, que Tu não nos criaste sem um propósito. O Senhor não nos criou sem um propósito, sem um porquê. Cada vida que me ouve agora foi formada com uma intenção divina, com um chamado, com um plano que nasceu no teu coração antes mesmo que nós nos formássemos no ventre. Pai, que nesse momento o Senhor acalme os corações que estão inquietos, que a tua paz inunde aqueles que se sentem perdidos, que todo sentimento de vazio, de insignificância, de desânimo, seja substituído pela certeza de que o Senhor nos fez para algo maior. Revela o teu propósito, Pai. Abre os olhos desse irmão, dessa irmã, para que eles enxerguem além das dificuldades e percebam que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Que essa palavra de hoje não seja apenas mais uma mensagem, mas que ela seja uma resposta, um despertar, um realinhamento com a tua vontade. Que cada pessoa que ouvir essa oração sinta a tua presença, receba renovo e tenha fé para caminhar, sabendo que o Senhor tem planos perfeitos para cada um de nós. Nós consagramos e entregamos esse momento em tuas mãos, crendo que o Senhor irá nos guiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom ter você aqui nesse espaço
que nós chamamos Minuto com Deus, nesse canal, onde nós compartilhamos palavras de fé, de motivação, orações e reflexões bíblicas diariamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Se você deseja continuar recebendo essas orações diárias que eu posto aqui e que renovam o seu espírito, que fortalecem a sua fé, dê o seu like aqui nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas e ele entende que você considera esse vídeo relevante e importante. Amém? Então faça isso. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias nas redes sociais, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 19, versículo 21, o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tem planos no seu coração? Você tem muitos planos no seu coração? Eu sei que sim. Muitas pessoas, por mais desmotivadas que estejam, elas têm planos no coração. Por que eu tenho certeza que você tem planos no coração? Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus está me dizendo isso aqui. Muitos são os planos no coração do homem. O meu coração é cheio de planos. Eu tenho vários objetivos, várias metas, e eu sei que você também tem. Mas nós temos que ter a convicção de que o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Talvez você esteja caminhando em uma direção, mas o propósito de Deus é te mandar para outra direção. Então, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E talvez você já tenha se perguntado assim: qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Essa pergunta não surge por acaso. Há algo dentro de nós que anseia por sentido, por significado, que deseja ter certeza de que nós não estamos apenas existindo, mas estamos vivendo com um propósito real. O problema é que muitas vezes nós buscamos essa resposta ou essas respostas nos lugares errados. Tentamos encontrar o nosso propósito no sucesso, na aceitação dos outros, em conquistas materiais, em reconhecimento. Mas a Bíblia é clara. O que vai prevalecer não são os nossos planos, mas sim os planos de Deus. Significa que não importa o quanto tentemos encontrar sentido por conta própria, somente Deus pode nos mostrar o caminho certo. Amém? Se você crê nessa palavra, escreva isso aqui nos comentários. Senhor, me mostra o caminho certo. Senhor, me mostra o caminho certo. Escreva isso aqui pela fé. Se você está se sentindo perdido, sem direção, sem entender o que você está fazendo nessa fase da sua vida, eu quero te lembrar que você não está sem propósito. Você só precisa alinhar a sua vida com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E eu sei que muitas vezes isso não é fácil. Às vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados
tentando controlar tudo, tentando fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, que esquecemos de perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor está me conduzindo? O primeiro passo para entender o seu propósito, o primeiro passo para que você entenda esse propósito, não é correr atrás de respostas no mundo, mas é voltar-se para Deus. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você está fazendo isso. Você, de alguma forma, está buscando respostas em Deus. E é isso, buscar a presença dele, falar com ele, porque não é no barulho do mundo que você vai encontrar o seu propósito, mas no silêncio da oração. Muitas vezes, lá na intimidade, lá no seu quarto, é que Deus vai revelar para você qual é o seu propósito. Mas uma das maiores armadilhas que nos afastam do nosso propósito é a ideia de que precisamos ter tudo sob controle. Nós achamos que devemos planejar cada passo, prever cada detalhe, evitar qualquer erro. Mas sabe qual é a verdade? O propósito de Deus nem sempre é claro no início, mas ele sempre se cumpre no final. Olhe, por exemplo, para a vida de José. Ele sonhou grande, ele teve promessas incríveis de Deus, mas o caminho que ele percorreu até ver essas promessas se cumprirem foi repleto de desafios. José, só para a gente lembrar aqui, foi vendido pelos irmãos, foi lançado em uma cova, foi preso injustamente. Se José tentasse enxergar o propósito de Deus apenas olhando para as circunstâncias daquele momento que ele estava vivendo, ele poderia ter acreditado que, na verdade, não havia propósito nenhum. Mas José manteve a sua fé. Ele confiou que Deus estava no controle. Mesmo quando tudo parecia estar dizendo o contrário. E no tempo certo, o propósito do Senhor se cumpriu na vida dele. Aleluia. De escravo, ele se tornou governador do Egito. Olha só, você não precisa entender tudo agora para confiar no que Deus está fazendo. Amém? Talvez você esteja passando por um momento, por uma situação difícil, sentindo que não tem um propósito, sentindo que está andando sem direção. Mas eu quero te lembrar, Deus não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Eu quero repetir isso. Deus não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Tudo que você vive hoje, até mesmo as dificuldades, pode estar te preparando para o propósito que Ele já determinou para você. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos tão focados no quando e no como que esquecemos o quem. O propósito não está em uma posição, em uma conquista ou em um plano perfeito traçado por você. O seu propósito está em Deus. E quando você começa a confiar nisso, algo muda dentro de você. Você para de se desesperar com o que não pode controlar e começa a viver com mais fé, com mais leveza, com a certeza de que Deus já escreveu a sua história. Amém? Eu quero que você declare pela fé aqui nos comentários: eu tenho um propósito. Nós vamos orar daqui a pouco. Por isso eu quero que você escreva o seu pedido de oração. Mas escreva isso aqui junto com o seu pedido de oração. Eu tenho um propósito. Quando nós declaramos isso em voz alta, quando nós escrevemos isso, nós estamos reafirmando a nossa confiança no Senhor. Eu creio que Deus vê cada palavra escrita aqui, cada clamor, e que Ele responde segundo a vontade dEle. E segundo a Bíblia,
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação pela qual você está orando, escreva ela aqui. Talvez você tenha orado pela cura de uma enfermidade, por uma porta aberta, pela restauração de um relacionamento, pela sua própria vida espiritual. Talvez você tenha esfriado espiritualmente. Você era tão ativo na obra, você fazia tantas coisas na igreja e hoje você está frio, está desanimado. Clame a Deus agora em oração. Talvez você esteja orando por uma pessoa. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui nos nossos vídeos todos os dias e oram pelos filhos, oram por um filho que está afastado, oram por alguém que está enfermo na sua família. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, pela fé, nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, com humildade e com gratidão. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E que mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar que tudo está em Tuas mãos. Nós queremos primeiramente Te agradecer por nos dar essa oportunidade aqui nessa manhã de conhecer mais da Tua palavra, de sermos guiados por ela. Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos, que fomos criados com um propósito e que o Senhor está no controle de cada detalhe da nossa vida. Nós também queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão pelos momentos em que nos deixamos levar pelas dúvidas, pelo medo, pela ansiedade, pelas vezes em que tentamos seguir nossa própria vontade sem buscar a Tua direção. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que deixamos de confiar em Ti e nos esquecemos de que os Teus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa oração. Cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã por essa palavra, ou nessa tarde ou noite. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados, desanimados, se sentindo perdidos e sem um propósito. Mas nós sabemos, nós cremos pela fé, que o Senhor não nos criou por acaso e que há um chamado sobre cada um de nós. Por isso eu te peço, revela o Teu propósito na vida dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo traga clareza para aqueles que estão confusos. Que Ele conceda forças para aqueles que estão prestes a desistir. Que traga consolo para aqueles que sentem que falharam. E que traga fé e coragem para que essas pessoas sigam em frente, sabendo que o Senhor guia cada passo que elas dão. Eu quero orar também, meu Pai, por aqueles que enfrentam momentos de dificuldade, de dor, de tristeza, de perdas na família, no trabalho, na saúde, nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida. Eu quero colocar especialmente, Espírito Santo, essa pessoa que recebeu uma notícia triste hoje. E que por causa dessa notícia, ela está com a sua fé abalada. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a revigore, que o Senhor faça enxergar tudo pelos olhos da fé. Que o Senhor dê a ela respostas, provisão, renovo. Que toda porta fechada que não vem de Ti seja tirada do caminho e que outras portas
enviadas pelo Senhor sejam abertas. Aumenta a nossa fé, Pai, que possamos confiar mais, descansar mais, buscar mais a Tua presença, sabendo que a nossa vida só faz sentido quando estivermos alinhados com a Tua vontade. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, certos de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não esqueceu de você. O Senhor é contigo. Essa notícia ruim que você recebeu não é o fim. Talvez seja o começo de algo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelas circunstâncias, pelas adversidades, mas essas coisas não surpreendem Deus. Deus já vê o nosso futuro. Ele sabe tudo que você está passando. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo ministrou à sua vida através dessa mensagem, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da academia, no grupo do trabalho, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E antes de encerrar, eu quero informar que você pode adquirir o e-book Minuto com Deus, o livro devocional Minuto com Deus, com 365 mensagens, está disponível no formato e-book, para você ter aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu vou deixar um link aqui, você pode clicar e adquirir o seu. O livro custa menos de R$10. Ele contém uma mensagem para cada dia do seu ano. E você vai poder levar a palavra de Deus aí no seu celular, nos aparelhos que você tem aí ao seu alcance. Amém? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.